Bom dia! Oi! Tudo bom, Rose? Seu Nelson? A Júnia, a Maria, tudo bem com vocês? Eu tô melhorando, ó. Ainda tá um pouquinho rouco, mas bem pouco. Tô bem, graças a Deus. Acho que eu nunca tomei tanta água na minha vida. Junto. Ai, que bom. Glória a Deus por mais um dia. Ontem eu falando o tempo todo, né, que essa quinta-feira era quarta, gente. Ninguém me corrigiu. Chega na metade da semana, parece que já tá lá na frente. Mas hoje nós estamos na nossa quinta-feira, né? Dia 4, é isso? 4 de agosto. Deixa eu ver aqui. Sou bem perdida nos dias, assim, eu não assisto televisão, essas coisas. Aí eu não vejo a estampa do dia, né? Oi, Lourdes, tudo bem? Então, vamos continuar com a leitura do livro de Isaías. Nós estamos já no 57. Na Isodete, isso? Seja bem-vinda, que bom. A Jussara. Oi, Alessandra, beleza? Então, vamos lá. A tosse já diminuiu bastante. Essa noite dormi bem, graças a Deus. Aí a gente já acorda, assim, com outro ânimo, né? E ontem acho que a gente leu até o 2, né? Eu não lembro se a gente... Vamos ler de novo? Vamos ler de novo, vamos relembrar o que a gente viu ontem. Ontem nós iniciamos o 57. E diz assim, que bom, Lourdes, tá tudo bem. Parece o justo e não há quem se impressione com isso. E os homens piedosos são arrebatados sem que alguém considere nesse fato. Pois o justo é levado antes que venha o mal. E lembra que a gente falou, né, a respeito do Apocalipse, que tem uma semelhança com esse capítulo aqui, com esse versículo. E entra na paz, descansam no seu leito os que andam em retidão. E no 3, mas chegai-vos para aqui, vós, os filhos da agoureira, descendência da adúltera e da prostituta, de quem chaqueais, contra quem escancarais a boca e deitais fora a língua? Porventura não sois filhos da transgressão, descendência da falsidade, que vos abrasais na concupiscência, junto aos terebintos, debaixo de toda árvore frondosa, e sacrificais os filhos nos vales e nas fendas dos penhascos? Deus falando aqui sobre a idolatria de Israel, tudo aquilo que eles estavam fazendo, que a próxima geração, Deus chamando a próxima geração deles a servir ao Senhor. E foi isso, toda aquela geração idólatra que fazia aqueles rituais embaixo das árvores, sacrificando os próprios filhos a outros deuses, coisas absurdas que chamavam, né, de religião, né, de estar servindo a Deus. E eles falaram assim, eu vou chamar... Deus está falando essa palavra para os filhos daquela geração. Ele falou assim, vós chegai-vos aqui, vós os filhos da agoureira, da descendência da adúltera e da prostituta. Esse agouro aqui fala mais do misticismo do que propriamente de pessoas de pronunciar o mal, né? Alguma coisa assim. Mas falando do misticismo que eles viviam. Oi, Mone, tudo bem? Beijo para vocês. E ele falou assim, ele está chamando a descendência daquele povo, porque quando eles foram levados cativos para a Babilônia, eles ficaram uma geração inteira lá dentro, né? 74 anos eles ficaram dentro do exílio. E os filhos deles, que vieram para Jerusalém, voltaram para Jerusalém, já quebrantados, uma outra realidade, eles ouviam ali a manifestação do Deus de Israel, como já contei para vocês, que o livro de Daniel, a história de Daniel se passa dentro do exílio, e a gente lembra, né, de Daniel foi jogado na cova dos leões, e saiu de lá ileso, que os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, foi os nomes que eles deram lá na Síria, né?
eles foram jogados dentro de uma fornalha de fogo ardente e eles não saíram de lá sem ter nem sequer cheiro de fumaça. Então Deus se manifestou no meio deles durante todo esse tempo que eles estavam ali no exílio e exaltou o Deus de Israel a todas as nações que estavam à volta. Tanto que a história conta que quando eles voltaram para Jerusalém, os povos que estavam exilados junto com eles, de outras nações, voltaram junto, e com eles realeza, como a gente leu aqui num capítulo de Isaías, dizendo que até os reis que estavam exilados lá junto com eles, que eles pegavam os nobres das cidades e traziam para servir na corte do rei, até mesmo esses nobres não quiseram voltar para a realeza que eles tinham no país deles, mas escolheram ser escravos dentro do território de Israel, para poder servir, para poder estar debaixo da autoridade do Deus a quem eles serviam. Então, essa palavra, Deus está falando para essa geração que voltou, que ia voltar para Jerusalém, né? O livro de Isaías é um livro profético. A gente viu em vários trechos aqui que ele fala tanto, faz profecias, ele exorta o povo sobre aquilo que estava acontecendo no momento. Ele faz profecia para coisas que iam acontecer dali a 40, 50 anos. E ele fala a respeito do Messias, que é a vinda do Messias que ia acontecer 700 anos depois dessas palavras. E aqui ele está falando para a geração que ainda ia voltar do Egito, do exílio, tantos anos, pelo menos uns 100 anos antes de acontecer, né? Então ali no 6, só para você contextualizar aquilo que a gente está lendo, no versículo 6, por entre as pedras lisas dos ribeiros está a tua parte, estas te cairão em sorte, sobre elas também derramas a tua libação, e lhes apresentas ofertas de manjares, contentar-me-ia eu com estas coisas. Deus falando assim, eu estou já inconformado com tudo isso que essa geração está fazendo, então eu vou resgatar um povo a partir dessa geração que vai temer o meu nome, né? No 7, sobre monte alto e elevado, põe o teu leito, para lá sobes para oferecer sacrifícios. Detrás das portas e das ombreiras, põe os teus ídolos eróticos, puxas as cobertas sobre o seu leito e as alargas para os adúlteros. Dize-lhes as tuas exigências, amas-lhe a coabitação e lhes miras a nudez. Vais ao rei com óleo e multiplicas os teus perfumes, envia os teus embaixadores para longe, até a profundidade do sepulcro. Na tua longa viagem te cansas, mas não dizes, és vão, é em vão. Achas o que buscas, por isso não desfalece. Deus falando aqui que eles tinham se corrompido totalmente daquilo que era a lei do Senhor, e eles nem sequer se arrependiam daquilo, porque saciava os desejos da própria alma, né? No 11, mas de quem tivesse receio ou temor para que mentisses e não te lembrasses de mim, nem de mim te importasses. Não é acaso porque me calo e com isso dentre muito tempo e não me temes? Né? Deus falou assim, será que é porque eu estou muito quieto aqui que vocês se esqueceram de mim? Vocês já não estão mais olhando? O que fez vocês esquecerem de mim? Qual dificuldade fez você esquecer de mim? Diz o Senhor, né? Essa palavra, ela pode muito vir para dentro da vida da gente. Às vezes a gente se esquece do Senhor. Às vezes as dificuldades ocultam os nossos olhos da grandeza de Deus e a gente busca em misticismos, em simpatias, em rituais, aquilo que Deus pode fazer assim, com um toque, né? A gente precisa estar debaixo do senhorio de Jesus, como já falamos várias vezes, para que essa sombra do Altíssimo nos proteja. A sombra, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa, diz assim, né? O Salmo 91. A gente precisa estar debaixo dessa sombra. Né? A sombra é algo que está ali, né? A gente precisa se colocar debaixo dela, não querer que a sombra nos acompanhe por onde a gente bem entender ir, onde a gente quiser ir, encher a nossa alma de prazeres, como essa palavra está dizendo aqui, que o povo foi buscar isso, aquilo que saciava a própria alma,
aquilo que trazia alegrias momentâneas, aquilo que prometia soluções rápidas para conseguir aquilo que eles queriam, né? Porque quando a gente se importa com aquilo que Deus quer para nossa vida, a gente espera e descansa no Senhor, porque Deus, ele não bota remendo em nada, ele faz novo todas as coisas. Então os nossos olhos, o agir do Senhor é demorado, mas não é. Deus prepara todas as coisas, ele prepara um cenário inteiro para colocar você dentro de uma bênção, porque se você entrar simplesmente do jeito que você tá, você acaba corrompendo aquilo que Deus colocar nas tuas mãos. Ele precisa primeiro transformar a tua mente, transformar a tua maneira de ser, tua maneira de agir, corrigir aquilo que está errado, para que você se coloque debaixo daquilo que é ordenança dele, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo, como Jesus mesmo resumiu a lei. A gente precisa obedecer, né? Resumindo, se a gente quer ter o Senhor Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, a gente precisa se colocar debaixo da autoridade desse Senhor e não querer ele como servo nosso, né? No 12, eu publicarei essa justiça tua, e quanto às suas obras, elas não te aproveitarão. Quando clamares a tua coleção de ídolos que te livre. Tá engraçada essa palavra, né? Ele falou assim, ó, quando vocês tiverem, já que vocês viraram as costas para mim, então a hora que vocês precisarem de alguma coisa, vai procurar aonde vocês estavam, né? Não adianta se voltar a Deus, porque não adianta a gente ir para Deus só na necessidade, que aí Deus tem que consertar um monte de coisa dentro de nós, tem que levar o nosso coração ao arrependimento, e aí aquilo que a gente quer imediatamente acaba demorando um pouquinho aos nossos olhos, mas Deus conserta. A gente tem que se arrepender, se colocar debaixo da autoridade do Senhor e permanecer nela, né? Não a hora que tá tudo bem sair de novo. Ah, agora não preciso mais de Deus, né? Foi isso que o povo tava fazendo. 13. Ainda bem que é só eles, né? Só aquele povo lá de Israel. No 13. Quando clamares a tua coleção de ídolos que te livre, ainda, né? Continuando o 13. Levá-los-á o vento, um assopro os assombrará a todos, mas os que confiam em mim herdarão a terra e possuirá o meu santo nome. Que lindo! Aqueles que confiam no Senhor vão herdar não só as coisas nessa terra, não só esses prazeres que são perecíveis, mas vão herdar também uma vida eterna com Ele, né? Às vezes a gente ouve assim, em determinadas denominações, igrejas e tal, pregações falam assim, não, aqui nessa terra a gente tem que carregar a cruz mesmo, porque é lá com Deus que a gente vai ter feliz, né? Jesus carregou a sua cruz, nós também temos que carregar a nossa. Já não viu um monte de coisa desse tipo? Enquanto Jesus, o próprio Senhor Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância, né? Então ele está falando desse tempo, que a paz do Senhor pode reinar na nossa vida aqui no presente, que o Espírito Santo nos conduz à justiça de Deus, que nos traz a paz aqui no presente e nos prepara para uma vida eterna com Ele. Vale muito a pena a gente seguir. E esqueci o último versículo 13 aqui, o último desse trecho, né? Tá dizendo, o que confia em mim herdará a terra e possuirá o meu santo monte, né? O monte da adoração. Mais uma vez, Deus está falando daquele templo. Possuirá o meu santo monte. Eu poderei ser templo dentro deles. Esse monte, quando ele se refere, falando do Monte Sião, a Bíblia fala muito em Sião, não só como o local de adoração que Davi estabeleceu para Deus dentro de Jerusalém, mas como um lugar de adoração para todas as nações. Então aqui Deus está falando, aquele que confia em mim herdará a terra, tudo aquilo que você precisa se será dado como herança de Deus, né? A palavra fala muito nessas promessas do Senhor para nós. E possuirá o meu santo monte. Deus estabelece o trono dele de adoração dentro de nós, por meio do Espírito Santo que em nós habita. Amém? Que Deus abençoe
Hoje sim, né? A sua quinta-feira, que ontem eu tava tratando como se fosse quinta-feira e eu resolvendo todas as coisas como se fosse quinta-feira. Lá no meio do dia que eu fui descobrir que era quarta. Ai, que bom, né? Ganhei um dia. Então, hoje, quinta-feira, que Deus abençoe grandemente o seu dia. E se Deus quiser, a gente se encontra aqui de novo amanhã, na sexta, né? Fechando aí esse capítulo 57. Se assim Deus quiser, né? Não nos levar para outros caminhos, mas em qualquer deles que a gente vai com o Senhor, a gente vai encontrar a resposta para aquilo que a gente precisa. Beijo grande. Um beijo, Rose. Amém? Você também. Fique com Deus. Tchau, Lourdes. Até amanhã, se Deus quiser.